Gênesis 26, versículo 24. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Olha só. Deus aparece e declara a Isaac essa palavra gloriosa: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não tenha medo, porque eu sou contigo, eu te abençoarei. Você crê que o Senhor é contigo? Você crê que Ele vai te abençoar? Não tenha medo das lutas da vida, porque Ele é contigo. A palavra diz que se nós somos de Cristo, somos descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Ainda que a luta e a dificuldade tenham chegado, não tema, o teu Deus está contigo para te abençoar e te dar vitória. Declare comigo: não temas, porque o Senhor está comigo e já me abençoou. Você crê que Ele vai falar conosco? Então coloque a tua Bíblia sobre o teu assento e vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os teus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor nosso Deus e Pai, Deus santo, bendito e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude e te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura, vai derramando agora a tua graça, a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, pode se assentar, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender. Amém? Muito bem. As promessas do Senhor são condicionadas à nossa obediência, à nossa fé. O nosso Deus quer nos abençoar, mas para que assim Ele faça, nós temos que acreditar e obedecer. Muito bem, todos conhecem a história de Abraão, o pai da fé, não é? Deus o chama, Deus lhe faz promessas, ele crê, ele obedece, ele persevera, mas chega determinado momento da história, as promessas se cumprem, enfim, chega determinado momento da história que Abraão morre, e Deus transfere a seu filho Isaque as promessas, e Deus vai trabalhar em Isaque também a sua fé. Quando ele casa aos 40 anos de idade, a sua esposa não tem filhos, é estéril. Deus havia cerrado a sua madre, não é? A mulher não gerava. Mas diz a Escritura que ele ora insistentemente, ele ora, ele insiste, e depois de orar e orar, Deus vai responder, e a esposa vai conceber, e vai ser bênção dupla, 2 filhos de uma vez. Você conhece a história, o Esaú e o Jacó. Então ele orou, ele perseverou, Deus respondeu a oração. Deus espera ouvir as nossas orações, Deus espera que oremos. Mas muito bem, o tempo passa e chega a determinado momento da história que há uma grande crise. Acompanhe comigo aí, no capítulo 26 de Gênesis, versículo 1, diz assim: e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Então vamos entender aqui, essa fome, não é, está se falando de ausência de chuva. Não é? Era uma crise terrível, porque se não chovia, não tinha água, não crescia, não é, a plantação. Se não tinha chuva, os animais passavam sede, era dificuldade. Você sabe que nos nossos dias nós estamos aí vivendo uma crise hídrica. Aqui em Carapicuíba já há racionamento de água e de energia elétrica, inclusive à noite estão desligando. Olha só, se não houver chuva, corre o risco de um apagão. Isso aí é notícia, aumentou o valor da conta de energia por causa da escassez. Todos temos que fazer um racionamento e orar a Deus para que venha logo chuva, e chuva abundante, para não ter racionamento. Mas e naquela época? Era muito mais grave a situação. Então o Isaque pensa de maneira lógica: qual é o lugar que tem mais água na época dele? No Egito, no rio Nilo.
Na época era o maior rio do mundo, então conhecido, dizem hoje que é o rio Amazonas aqui no nosso país. Mas muito bem, o rio Nilo corta o Egito inteiro, era um rio muito grande, tinha muitas águas, ele pensa, eu vou para lá. Lá eu vou ter água para beber, meus animais terão água, eu vou plantar. Ele pensa em ir para lá, mas quando ele pensa de maneira racional e lógica, Deus vai falar algo com ele. Vamos ler aqui na continuação, versículo de número 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nessa terra e serei contigo. E te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho feito a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos e os meus estatutos, e as minhas leis. Olha só tudo o que Deus vai dizer a Isaac. Isaac, não vai lá não. Não haja de maneira lógica, acredite, tenha fé. A Escritura diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A lógica dizia, vai para o Egito. Só que Deus dá uma palavra para ele, peregrina nessa terra, eu vou ser com você, eu vou te abençoar, eu vou agir na tua vida, as promessas que eu fiz a Abraão, valem também para você. Só que note um detalhe, Deus reitera as promessas, mas também reitera as condições para que as promessas se cumpram. Quais são as condições? Versículo 5, tem que obedecer a voz do Senhor, não é? Abraão, teu pai, obedeceu a minha voz, guardou meu mandado, os meus preceitos, meus estatutos e as minhas leis. E note um detalhe, nesse tempo não existia Bíblia. Você sabe que a Bíblia começou a ser escrita por Moisés 400 anos lá na frente, depois. Mas o que Deus falava era regra, era lei. E Deus está deixando bem claro, para que as promessas se cumpram, você tem que cumprir a sua parte. Você tem que obedecer, você tem que guardar e praticar tudo o que eu disser. E amados, a parte mais difícil da nossa vida espiritual não é ouvir, é praticar. Essa é a mais difícil. Nós vivemos em dias que hoje, praticamente, pelo menos no nosso país, podemos dizer, sem medo de errar, no mínimo 95% das pessoas, se não a totalidade, já ouviram falar de Deus. E a maioria sabe quem é Deus, sabe quem é Jesus Cristo, e até acredita, só que não vive a palavra. Acredita que Jesus veio, acredita que Jesus morreu na cruz, mas não consegue praticar aquilo que Jesus ensina. Nos diz a carta de Tiago que nós não podemos ser só ouvintes esquecidos, mas praticantes da palavra. Deus deixa muito claro, se você obedecer, se você praticar, eu vou cumprir as minhas bênçãos, eu vou cumprir as promessas, eu vou ser com você e eu vou te abençoar, e assim Deus vai fazer na tua vida também, creia, em nome de Jesus. Ele tem bênção preparada para você, Ele é contigo e quer te abençoar, mas é necessário ter uma aliança com Ele, e uma aliança para a vida inteira, uma aliança duradoura. Digo sempre, Deus não tem só uma bênção para nos dar, Deus tem um pacote completo, mas para as bênçãos se cumprirem, nós temos que fazer a nossa parte, não é? Por exemplo, Deus quer salvar a todos, está escrito, 1 Timóteo 2, Deus quer que todos os homens sejam salvos, é o que Deus quer. Todos serão salvos? Não, tem gente que não quer. Jesus estava na cruz, um ladrão à direita, o outro à esquerda. Os dois tinham a mesma oportunidade. Um agarrou essa oportunidade e o outro rejeitou, desprezou. Um sabia, essa é a última, não posso deixar escapar, eu preciso ser salvo. Ele crê em Jesus, ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E com essa frase ele está dizendo, perdoa os meus pecados, eu me arrependo, eu sou um pecador, o Senhor é Deus, me salve, me perdoe. Jesus diz para ele, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Ele não perdeu aquela oportunidade. E o outro blasfemava. Quem está entendendo, diga amém. Então a oportunidade é dada a todos, se fizermos a nossa parte, Deus vai cumprir a dele. Muito bem, Isaac então está diante de uma escolha a ser feita. Ou ele age de acordo com aquilo que está diante dos seus olhos, ou ele age pela lógica e pela razão, ou ele age pela fé e acredita naquilo que Deus lhe disse.
A terra estava seca, a situação estava grave. Ele resolve então andar pela fé. Diz, segundo aos Coríntios 5:7, não andamos por vista, mas por fé. Só que a fé, ela não pode ser só falada, ela não pode ser só teórica, ela tem que ser vivida. Tiago 2,17 diz, a fé sem obras é morta. Não adianta dizer eu acredito e com a conduta, o comportamento, as atitudes, mostrar o contrário. Ele acreditou, olha o versículo 12, vamos ler. E semeou Isaque naquela mesma terra. Por que o texto diz naquela mesma terra? Terra seca, terra sem chuva, tempo de crise. E colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Ele tinha semente, o texto deixa implícito isso. Ele semeou, é porque ele tinha semente, óbvio. Então, ele poderia pegar aquelas sementes, muito provavelmente de trigo, e ele poderia guardar e comer, mas chegaria um momento que ela iria acabar, não é verdade? Ele poderia pensar, eu vou guardar, só que se ele guardasse, iria estragar. Você sabe que nós consumimos no nosso dia a dia muitos grãos, arroz, feijão, milho. Com sinceridade, já aconteceu alguma vez por um descuido, por esquecimento, vencer um arroz, um feijão e você encontrar ele na sua casa cheio de bicho? Já aconteceu isso com alguém alguma vez? Imagine isso numa embalagem plástica fechada. Acontece isso, imagine naquele tempo, não tinha ainda embalagem plástica como nos nossos dias. Só que ele pensou, eu não vou guardar, eu não vou esperar comer até acabar, eu vou agir pela fé. Deus falou que seria comigo, Deus disse que vai me abençoar e eu quero ver Deus agir. E ele vai colocar a fé em ação, ele vai se esforçar, ele vai cavar a terra, uma terra seca, ele vai plantar naquela terra e ele vai acreditar, embora não tenha chuva, Deus vai dar o crescimento, Deus vai fazer as sementes produzir, e ele creu, e Deus operou, e nasceu, e ele colheu uma grande colheita, porque Deus o abençoava, e Deus vai te abençoar também, se você crer e você perseverar, a bênção vai chegar na tua vida, e haverá colheita, em nome de Jesus. Ele agiu pela fé. E diz ainda, versículo 13, e engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Grife aí essa parte, de maneira que os filisteus o invejavam. Note que ele tem fé, ele tem obediência, ele se esforça, ele coloca a fé em ação. Deus vai agir e recompensá-lo, ele vai crescer, ele vai prosperar, ele tem a bênção de Deus, e aí surgem os invejosos. Minha gente, tem gente para invejar tudo. Tem gente para invejar a sua casa, tem gente para invejar o seu carro, tem gente para invejar a sua roupa, tem gente para invejar o seu sorriso, a sua alegria, tem gente para invejar tudo, tudo. E inveja, diz a palavra, Gálatas 5,19, é obra da carne. Ele está sendo invejado, mas ele não liga para a inveja. Só que aqui a inveja é tamanha que ela não fica só na fala, ela é externada. Vamos continuar a leitura, versículo 15. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, os filisteus fizeram o quê? Entulharam e encheram de terra. Eles entulharam, eles encheram de terra. Eles começam a pensar, como que num tempo de fome, num tempo de crise, esse estrangeiro está prosperando, ele está colhendo se nós não temos colheita, ele está crescendo se nós não crescemos. Como está acontecendo isso? Vamos impedir isso, vamos entulhar os poços dele. E assim fazem, e assim entulham. E para ficar a situação ainda pior, diz o versículo 16, que o rei disse para Isaque, aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tem feito do que nós. Olha só, eles o invejam e ainda dizem, você não é mais bem-vindo aqui na nossa cidade, você tem que se retirar, você tem que ir embora. E a palavra mostra algo curioso, o Isaque não briga, não discute, não contende. Ele poderia dizer, já que eu sou mais poderoso, já que eu tenho mais servos, eu sou mais rico, a partir de agora quem manda aqui
sou eu. Mas ele não briga, ele não discute, ele não contende. O rei disse, você tem que ir embora, ele vai. Você já viu aquele ditado que diz assim, quando um não quer, dois não brigam? Aí no versículo 17, diz que ele foi-se dali e foi habitar no vale de Gerar. Foi mais longe, porque ele compreendia que a bênção estava com ele onde ele estivesse. Ele tinha no coração aquilo que Deus havia dito, eu serei contigo e te abençoarei onde você estiver. Muito bem, ele vai para mais distante e ele precisa de água, né? E o que é que vem na cabeça dele? Eu preciso cavar um poço, eu preciso de água, minha família precisa de água, não é? Os meus animais precisam de água. E aí ele vai cavar. Diz aqui o versículo de número 19, cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Note um detalhe, que a gente tem que se ater aos detalhes da palavra, uma leitura rápida não traz esse entendimento. Você sabe que hoje tem tecnologia para se furar um poço, não é? Hoje tem tecnologia para se localizar no terreno onde provavelmente passa água. Hoje tem maquinário, eu não sabia disso, soube há pouco tempo. Tem um obreiro lá na igreja que eu estava antes desta, lá em Natal, e ele trabalha com isso, furando poço. E ele falando que tem equipamento para localizar a água e tem equipamento que perfura até 100 metros de profundidade, rapidamente. Só que na época do Isaque não tinha esse equipamento. Na época do Isaque, para cavar um poço, tinha que ser na força do braço, picareta, ferramenta, se esforçar. E aqui ele vai se esforçar, ele vai cavar, porque ele acredita, Deus não vai me desamparar. Eu posso estar num vale, eu posso estar no meio de um deserto, eu posso estar numa situação difícil, mas Deus está aqui comigo, e Ele vai fazer aparecer água, e Ele vai prover, e Ele vai me ajudar. E o texto diz que eles encontram um poço de águas vivas, não é só freático, uma corrente de água, era muita água. Deus operou. Declara para a pessoa que está ao teu lado, Deus vai operar na tua vida também, ainda que você ache que não tem jeito, ainda que você ache que não tem condição, se você se esforçar, Deus vai te honrar. Mas o problema é que nós vivemos hoje numa geração que infelizmente não quer se esforçar. Nós vivemos num tempo de um povo que é a lei do mínimo esforço, não é? Hoje tem gente, vou lhe dar um exemplo, não é? Tem gente que não se esforça para buscar a Deus. Por exemplo, você sabe que devido à pandemia nós estamos fazendo aí as reuniões um pouco mais curtas, duração média aí de 1h30, máximo 2 horas. Tem gente que não se esforça para vir, mas às vezes passa no supermercado 1h30, 2, é verdade ou não é? Vai lá comprar alguma coisa, fica ali meia hora, 40 minutos para recolher os produtos, depois pega uma fila no caixa para pagar, passa lá meia hora, passa 1 hora, com sinceridade, alguém já ficou pelo menos meia hora numa fila de supermercado alguma vez na vida? Eu já cheguei a ficar 1 hora, olha só, 1 hora. E tem gente que vai no supermercado mais de uma vez por semana, não é verdade? Tem gente que vai em fila de banco mais de uma vez por semana. Querido, querida, se esforce na presença do Senhor, porque vai valer a pena. Se esforce porque Ele vai te honrar. Se esforce porque é Ele que vai te ajudar e te abençoar. O Isaque se esforçou. Muito bem, quando ele encontra água, os invejosos dos filisteus vêm lá e vão dizer para ele, versículo 20... E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo, essa água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Se você quiser anotar, o nome Ezeque significa discussão. Discutiram com Isaque. A água é nossa, não é sua. Só que o Isaque não discutiu. O Isaque não brigou. O Isaque não fez questão. Querido, querida, e aqui o Isaque nos ensina algo, mais uma vez a palavra nos ensina. Primeiro, a saber guardar a língua. Tem muita gente aí que fala demais. Minha mãe sempre diz, quem fala demais dá bom dia a cavalo. A palavra fala muito a respeito, desse pequeno órgão aqui. Nós temos que ter muito cuidado. Não fale demais.
A palavra diz, Colossenses 4:6, que a palavra que sai da nossa boca tem que ser sempre agradável, temperada com sal, com sabedoria. Tem gente que fala demais, fala muita besteira. Ele não. Tem gente que discute, que briga, que é contenciosa. O Isaac não era, e nós não devemos ser. Jesus é manso e humilde, e nós devemos ser assim também. Nós vivemos num tempo que tem gente que não tem paciência para nada. Ainda diz, eu não tenho papo na língua não, eu não levo desaforo para casa não. Como falou, eu falo por cima. Precisa mudar, irmão. Precisa aprender com Jesus a ser manso. Ô pastor, não consigo. Faz um propósito de jejum. Faz um propósito de oração. Senhor, eu tenho que dominar minha língua. Senhor, eu não posso ser contencioso. Tem pessoas que com Deus ela ora, ela busca, não é? Agora com o próximo é briga, é discórdia, é contenda. Deus não se agrada disso, não. Não tem como amar a Deus a quem não vejo, se eu não amo o próximo a quem eu vejo, como diz na primeira carta de João. O Isaac poderia bater o pé e dizer, quem cavou fui eu, quem tem direito sou eu. Ah, vai ser guerra, então vamos para a guerra. A gente vive num tempo que tem gente que diz assim, eu dou um boi para não entrar numa briga. E como é que termina o ditado? Como é que termina o ditado? Uma boiada para não sair. Gente assim não é crente não, irmão. Não converteu ainda não, precisa converter. O servo de Deus não é briguento. Jesus não brigou com ninguém não. Ah, pastor, mas humilharam. Ô, pastor, mas bofetearam. Sim, Jesus não brigou não. Isaac aqui também não. Ah, o poço é meu. Fica aí, Deus tem algo melhor para mim. E ele vai cavar outro. Acompanhe comigo, versículo 21. Então cavaram outro poço, e também porfiaram, brigaram, discutiram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. Se você quiser anotar, Sitna significa inimizade. Os filisteus invejosos agora vão ter inimizade contra Isaac. Inimizade. Só que o Isaac não tinha inimizade contra ninguém. O servo de Deus, a serva de Deus, o único inimigo que nós podemos ter se chama Satanás. Ô pastor, mas fulano não gosta de mim. Ore pela vida dele. Ô pastor, mas eu acho que ele não se dá bem comigo. Dá um presente para ele, irmão. Compra um presente e vai lá. Como assim, pastor? Jesus disse em Mateus capítulo 5. Se você sabe que alguém tem algo contra você, deixa você a tua oferta no altar primeiro, vá lá você e peça perdão. Isso na prática é difícil. Não é difícil? Na teoria é fácil, na prática é difícil. O Isaac não teve inimizade. Note que o inimigo, que é o diabo, personificado aqui exemplificado pelos filisteus, primeiro o invejam, primeiro não querem ele lá, discutem com ele, fazem de tudo para ele desistir, mas ele não desiste. Porque ele compreende, Deus está comigo, Deus está me abençoando, eu não vou brigar, eu vou obedecer, eu vou acreditar, eu vou perseverar. Aqui ele está mostrando sua perseverança. O inimigo chega e diz, esse poço também é nosso, e o Isaac não briga, não discute, diz, pode ficar com ele, Deus tem algo melhor para mim, Deus tem algo maior, ele tem a bênção preparada, e acredite, Deus tem algo melhor para você, Deus tem algo maior, e se você crer e obedecer e perseverar, você vai receber a vitória da parte do Todo-Poderoso. Ele partiu dali, versículo 22, e partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Reobote, e disse, porque agora nos alargou o Senhor e nós crescemos nessa terra. Reobote quer dizer lugar espaçoso. Deus deu para ele um poço maior, com mais água, porque Deus estava com ele, Deus o abençoava, e Deus está com você, meu irmão, e Deus vai te abençoar, e Ele vai operar na tua vida. Agora nós temos que fazer a nossa parte. O problema de muita gente é que quer ficar de braços cruzados e não se esforça. Isaac crê, Isaac obedece, se esforça, persevera, não briga, não contende, ele acredita e confia em quem? Deus. E assim nós devemos fazer. Ô pastor, mas lá no trabalho tem gente me perseguindo. Ô pastor, mas a minha vizinha é invejosa.
Ô pastor, mas eu estou vivendo, o inimigo se levantou. Meu irmão, Deus está com você para te abençoar. Não tenha medo não. Ô pastor, mas eu estou vivendo um tempo terrível na minha vida. Tome posse da palavra. O Senhor teu Deus é contigo, não tenha medo. Ele foi, ele cavou, ele se alegrou. Diz o versículo 24: e apareceu o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Quem aqui é de Jesus Cristo? Quem crê que Jesus é o Senhor? Então você também é filho de Abraão, herdeiro conforme a promessa, e tome posse da palavra. E o Senhor te diz: não tenha medo. A luta pode ter vindo, a dificuldade pode ter chegado, seja a doença, o problema conjugal, o problema financeiro, não tenha medo, porque o Senhor está contigo, e Ele vai te abençoar, e Ele vai à tua frente, e essa luta hoje vai ser o testemunho de amanhã. Tenha cuidado de agir conforme a palavra, conforme a vontade dEle, porque vai valer a pena, e Ele vai te honrar. Quem crê, diga glória a Deus. Às vezes estamos diante de situações que nos trazem medo. Nós encontramos essa expressão não temas centenas de vezes na Escritura. Não temas, não temas. E diversas vezes, além do não temas, Deus vai repetir isso: não temas, porque eu estou contigo. Declare assim: eu não vou ter medo de nada. Declare: eu não vou ter medo de nada, porque Deus está comigo, porque Deus está comigo. Declare: e o Senhor já me abençoou, o Senhor já me abençoou. Deus já preparou o rebote para você, Deus já preparou o lugar espaçoso, Deus já preparou a vitória, e você vai tomar posse, e você vai perseverar, e vai glorificar o nome dEle contando o testemunho. Quando Isaac ouve isso da parte do Senhor, diz o versículo 25: então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Quando Deus fala ali com ele, ele constrói, ele edifica um altar. Ele prepara as pedras, a lenha, não é? Ele coloca lá um animal, ele apresenta um sacrifício ao Senhor, e o texto diz que ele invocou o nome do Senhor. Ele buscou a Deus, ele adorou o Senhor, porque ele sabia que Deus estava com ele. Do mesmo jeito, amados, nós assim devemos fazer. Deus quer um altar aqui dentro, ó. Não é só aqui nessa plataforma, aqui já está pronto, é consagrado ao Senhor, representa um altar, mas Deus não quer o altar só dentro do templo. Deus quer um altar no teu coração, Deus quer um altar aí dentro, que sabe que Ele tem que ser adorado, e assim faz, e assim busca, e assim invoca o nome dEle. O Isaac invocou, ele armou ali a sua tenda. Ele armou porque ele disse: eu quero ficar aqui, eu quero ficar nesse lugar de adoração, eu quero ficar aqui buscando ao meu Deus. Querido, querida, a presença de Deus nos traz refrigério. Quando o Senhor é conosco, pode vir a luta que vier, a adversidade que vier. O salmista diz: ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E ali ele amou a tenda, e ali ele buscou ao Senhor, e ele ali invocou o seu Deus, e ele ali teve certeza: Deus está comigo, Deus tem me abençoado, e assim saiba, Deus está contigo e já está te abençoando, e você vai testemunhar para que o nome dele seja glorificado. Quem crê, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza, se coloque de pé. Nós vamos orar, nós vamos falar com ele, mas guarde essa palavra no seu coração. Não tenha medo, o Senhor está contigo, é Ele que te abençoa. O inimigo se levanta, sim, os invejosos aparecem, as contendas da vida vêm, os problemas surgem, mas é o Senhor que está contigo para te abençoar. É questão de tempo. Isaac, além de fé, ele vai ser obediente. Ele teve fé e ele obedeceu. Além de obedecer, ele se esforça na presença do Senhor. Além de se esforçar, ele persevera. E assim nós devemos fazer. Tudo que está escrito aqui na palavra é para nos ensinar, e os bons exemplos nós temos que seguir. Deus já tem o melhor preparado para você. Deus tem um lugar espaçoso, Deus tem a vitória. Agora nós temos que buscar, nós temos que agir conforme a vontade dEle. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu não tenho dúvida, a presença do Senhor vai trazer refrigério ao teu coração. Ele vai colocar por terra todo o levante do inimigo, e Ele já te abençoou em nome de Jesus.